Olá, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, 4 de maio. O Boa Tarde RN está começando. Hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor e muita gente se dirigiu até o TRE aqui em Natal hoje pela manhã, sendo que muitos casos poderiam ser resolvidos sem sair de casa. A gente vai mostrar e contar tudo para você como foi essa movimentação, como está lá agora e o que você ainda precisa fazer, se ainda precisa fazer ou atualizar o seu título de eleitor. Vamos contar todas essas informações ainda hoje ao vivo, tá? Policiais encontraram estufas com cerca de 200 plantas de maconha. Isso aí aconteceu no bairro de Ponta Negra. A apreensão foi feita pela Polícia Militar. 5 pessoas acabaram sendo detidas e estão aí à disposição da Justiça. O cultivo ilegal, como você está vendo aí nessas imagens, já vinha sendo investigado e foi flagrado durante uma operação feita pela DENARC, a delegacia aí especializada no combate aos narcóticos. E olha, a gente também vai te atualizar hoje sobre a situação dos opcionais. Eles já deveriam ter assumido as quase 30 linhas que foram desativadas, as linhas de ônibus, durante a pandemia aqui em Natal. Com o surto de viroses e também de arboviroses, começam a faltar medicamentos comuns nas prateleiras das farmácias. Mais uma vez, essa cena aí se repetindo na capital potiguar. Mercado de beleza em alta depois de 2 anos difíceis de pandemia. Agora, com mais gente podendo voltar a mostrar o rosto, sem as máscaras, mais cosméticos estão sendo produzidos e vendidos. A alta já chega a 10% nos primeiros meses deste ano. E olha, hoje é a data limite, para quem precisa fazer o seu título de eleitor ou regularizar e alterar alguma coisa no cadastro ou até mesmo para transferir. E atenção, viu? Só quem estiver regularizado com a Justiça Eleitoral vai poder votar, exercer esse direito à cidadania em outubro deste ano. A nossa repórter Aura Mazda está no TRE em Natal e conta como está a movimentação por lá para a gente. Oi, Aura, pelo que a gente está vendo aí, tem uma fila, mas me parece que pela manhã o movimento foi ainda maior, é isso, Aura? Boa tarde para você. Boa tarde, Elô. Boa tarde a quem nos assiste. Isso mesmo, a movimentação agora nesse horário de almoço, ela está menor se a gente comparar com a movimentação das primeiras horas de hoje de manhã. Hoje, que é o último dia para o eleitor regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. Então, muita gente deixou para a última hora, mas a movimentação é menor do que foi esperado aqui no TRE. A expectativa dos funcionários aqui do TRE, que fica na Avenida Rui Barbosa, de que no final da tarde, porque hoje vai só até 18 horas esse atendimento presencial, essa fila se torne um pouco maior. E aí, as pessoas que estão buscando o TRE são principalmente jovens eleitores que querem tirar aí seu primeiro título, pessoas que querem transferir o local de votação e também muitos idosos que estão em dúvida e não conseguem acessar o site do TRE pela internet, estão em dúvida se o seu título está regularizado ou não. Lembrando que esse serviço vai somente até hoje, não há nenhuma chance dele ser adiado. Eu conversei aqui com a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral e eles explicaram que 4 de maio, ou seja, hoje, é um prazo regimental previsto em lei pela Justiça Federal. Então, não há qualquer chance desse prazo ser adiado. Então, quem tiver com a situação aí para resolver junto à Justiça Eleitoral, pode vir aqui ao TRE, na Avenida Rui Barbosa, até às 18 horas, mas principalmente acessar o site TRE. Oi? Oi, Aura. Não, Oi, pode oi, completar. Elô. Pode completar, que aí depois eu emendo aqui o contra-pergunta. Claro, e principalmente acessar o site. Todos os serviços que podem ser feitos aqui presencial, seja tirar o primeiro título, seja mudar o seu nome social no título ou mudar o endereço de votação, podem ser feitos no endereço tre/rn.jus.br. Aura, a gente recebeu a informação de que algumas fake news estavam circulando, pelo WhatsApp, muitas pessoas compartilhando a informação falsa de que seria necessário se dirigir até o TRE para fazer aí algum cadastro, se não teria o título cancelado. Você encontrou alguém aí nessa situação, ouviu falar também e é mentira, Aura?
É totalmente fake news, ou seja, é uma notícia falsa, Elô. Aqui tem muitos idosos, principalmente pessoas acima de 70 anos, procurando o TRE porque se espalhou aí um boato, né? A fake news, o famoso boato, de que pessoas acima de 70 anos teriam seus títulos cancelados se não viessem ao TRE. Mas isso é falso, isso é um boato. As pessoas com mais de 70 anos podem ficar tranquilas que o título não vai ser cancelado. E se tiver alguma dúvida e não conseguir acessar a internet, também pode vir ao TRE ou fazer uma ligação para o tribunal e tirar essa dúvida. Mas se não conseguir acessar a internet, pede alguém, pede para um neto, pede para um vizinho acessar o site do TRE e é muito simples ver todas essas informações. E eu peguei aqui informação com o pessoal da Justiça Eleitoral de que esse prazo está sendo muito rápido, esse serviço está acontecendo de forma muito rápida pela internet. Então não é preciso vir presencialmente até o TRE. Eu volto com você, Elô. Obrigada, Aura, pelas suas ricas informações. E lembrando que o funcionamento lá na Avenida Rui Barbosa vai até 6 horas da noite, normalmente até 2 horas da tarde, mas hoje, por conta desse prazo final aí, esse horário foi estendido. E olha, eu já baixei aqui o meu e-título no celular, tá? É super simples. E aí, esse ano, a gente vai poder votar também só com... Basta mostrar o aplicativo que tem a foto, tem seus dados, não precisa de nenhum outro documento e nem o título de eleitor físico, né? Apenas ele aqui no celular. É bem mais prático. E olha, mesmo após 20 dias da decisão judicial, né, que autoriza o transporte opcional a operar aquelas linhas que foram devolvidas por empresas de ônibus, a Secretaria de Mobilidade de Natal ainda não divulgou quando de fato isso vai acontecer. O que se sabe é que as primeiras reuniões com os opcionais já estão sendo feitas, viu? E que existem 27 rotas que hoje estão sem ônibus. Passados 20 dias após a decisão judicial que autoriza opcionais a assumirem linhas de ônibus devolvidas, ainda não se tem uma data para o início da operação. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, as primeiras tratativas já começaram. Em reuniões técnicas da nossa equipe com a Procuradoria-Geral do município, nos foi orientado a fazer um chamamento público, que a gente vai divulgar nos próximos dias, para que os opcionais que já operam no sistema de Natal possam participar e mostrar o interesse em operar uma dessas linhas. Atualmente, os 129 permissionários cadastrados na STTU atendem ao menos 15 rotas na capital. Os opcionais, eles têm um cadastro, né, são permissionários e é pessoa única, né, um CPF, cada permissionário é representado por uma pessoa. E eles têm toda a sua documentação registrada na secretaria, fazem vistorias anuais de veículo, de documentação. Então, a decisão ela permite que essas pessoas participem que possam operar essas linhas. A Secretaria de Mobilidade estuda agora como será a distribuição dos veículos alternativos nas linhas devolvidas pelos empresários. As linhas que passam a ser operadas também pelos permissionários, elas passem a ter a frequência adequada para dar o atendimento à população, porque também não adianta a gente colocar 2 veículos, 3 veículos numa linha e ter intervalos ali de 1 hora, 2 horas entre uma viagem e outra, que não é o desejável pela população. Então, como foi uma determinação judicial, a gente está estudando, né, quais são as formas desses permissionários entrarem também nessas linhas que foram devolvidas, e aí a gente vai estudar se há ou não a possibilidade deles colocarem mais veículos, né, já que cada permissionário, por lei, ele só pode operar um veículo. Então a gente está estudando todas essas questões técnicas para dar essa cobertura. Pelo menos a gente está falando de 27 linhas que vão ter que ter sua operação pelos opcionais. Tá, aí a secretária falou da importância, né, dessa questão da frequência dessas linhas e também tem o tamanho, né? Porque lembrando que o tamanho de um veículo opcional, de um alternativo, eu acredito aí que cabe metade do número de passageiros que cabe em um ônibus, onde você transporta aí, às vezes 55 pessoas, né? Algumas sentadas, outras em pé. Então também tem essa questão da capacidade desses veículos que também precisa se adequar, né, à necessidade da população. E olha, policiais militares de Macau recuperaram 210 metros de fios furtados na tarde de ontem de uma estação de energia da Cosern em Macau. 2 suspeitos foram presos, viu? A equipe fazia um
patrulhamento quando recebeu a denúncia de que os 2 homens teriam invadido o local. Câmeras flagraram o crime e os PMs fizeram diligências e encontraram aí esses 2 homens tentando fugir de barco em um rio. Os 2 foram presos e conduzidos para a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Macau. E bandidos invadiram um posto de combustíveis em Extremoz e arrombaram o cofre do estabelecimento. Isso aí aconteceu na madrugada de hoje. Os funcionários perceberam a invasão ao chegarem hoje para trabalhar. Os criminosos cerraram um cofre e levaram o dinheiro, mas o valor roubado não foi divulgado e nenhum suspeito foi preso ainda. Conselho Penitenciário do Estado apoia mudanças no acesso de advogados a unidades prisionais. E laboratório de maconha é encontrado pela Polícia Civil em 2 residências no bairro de Ponta Negra. Esses são alguns dos destaques do dia. O Conselho Penitenciário do Rio Grande do Norte emitiu uma nota de apoio à decisão da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado em relação às mudanças nos procedimentos de segurança para o acesso de advogados que vão prestar atendimento jurídico nas unidades prisionais do Estado. Para o presidente do Conselho, as novas regras, que incluem a revista com aparelho de raio-x, respeitam as prerrogativas constitucionais dos advogados e já estão previstas, inclusive, em portaria do Ministério da Justiça. 5 suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico em 2 residências no bairro de Ponta Negra. Foi durante a Operação Semeadura de combate ao tráfico de drogas, realizada por policiais civis da DENARC nesta terça-feira. Nas casas, os policiais encontraram estufas com cerca de 200 plantas de maconha. As investigações começaram há 2 meses após denúncias. Durante as diligências, os policiais perceberam a chegada de um dos suspeitos em um dos imóveis e resolveram abordá-lo. Ele confessou que mantinha o cultivo ilegal. A população pode denunciar pelo 181 ou para a própria DENARC no número de WhatsApp 98135 6050. O Ministério Público do Rio Grande do Norte ofereceu denúncia à Justiça contra 3 suspeitos de matarem o advogado Eliel Ferreira, de 25 anos, em Mossoró, no dia 9 de abril. Segundo a promotoria, eles também deverão responder por tentativa de homicídio qualificado do namorado de Eliel. O inquérito da polícia foi concluído e encaminhado para o Ministério Público na última segunda-feira, após a prisão dos 2 últimos suspeitos. O homem, que seria o responsável pelos disparos, se entregou à polícia no dia 25 de abril. Os suspeitos passaram por audiência de custódia ontem e tiveram a prisão preventiva mantida pela Justiça. E atenção para você que, assim como eu, nasceu no mês de março, tem saldo no FGTS e está precisando de um extra. Trabalhadores nascidos no mês de março já podem sacar até R$1.000 a partir de hoje. Para consultar o saldo disponível para fazer esse saque e todo o processo, basta acessar o aplicativo oficial do FGTS ou o site fgts.caixa.gov.br. Esse saque extraordinário, é realizado na conta Poupança Social Digital da Caixa Econômica. E agora a gente vai para o intervalo, viu? E na volta você vai ver que está faltando medicamento básico, mais uma vez, nas farmácias. Desde o início desse surto de arboviroses que a gente vem enfrentando em praticamente todo o Rio Grande do Norte. E a gente também vai mostrar a recuperação do setor da indústria da beleza, mercado que já cresceu 10% esse ano, em parte por conta aí da abolição do uso obrigatório das máscaras. A gente volta já já. Agora a gente vai falar de Covid-19, apesar da melhora na situação da pandemia. Lembram, ontem a gente encerrou, inclusive, com uma nota da Secretaria falando da redução, de pessoas internadas, de casos e de óbitos, inclusive. Foram 8 óbitos em abril, um número muito menor do que a gente enfrentava 2 meses atrás, por exemplo. Só que, apesar de tudo isso, é preciso calma, sempre se manter em alerta com essa doença, E, claro, cumprir o calendário vacinal, porque tem muita gente que ainda não tomou nenhuma dose da vacina. Quem reforça esse cuidado é Diana Rego, da Secretaria de Saúde aqui do nosso estado. Vamos ver. O cenário epidemiológico da Covid no estado do Rio Grande do Norte apresenta uma melhora considerável e confortável para todos os potiguares,
O mês de abril ele fecha com 8 óbitos confirmados para a Covid, o que a gente percebe um grande avanço, uma vez que a gente tem aí quase 100% de queda, né, dos óbitos em relação ao mês de fevereiro de 2022. O governo do estado tem avançado em relação à imunização e destaca cada vez mais a campanha e a importância de que todos se vacinem, né, que completem o esquema vacinal. Então, esse avanço na queda dos óbitos e na ocupação dos leitos críticos e clínicos se deve especialmente ao avanço na imunização. Tá aí, que cada vez mais as pessoas procurem aí atualizar seu esquema vacinal e né, que a gente não enfrente mais uma vez essa onda de Covid. Vocês lembram que no começo do ano, quando estava aí todo mundo ou estava com gripe ou estava com Covid e estava faltando até remédio, né? Remédio básico aí nas farmácias? Pois é, agora com esse novo surto de viroses que atinge aí também todo o estado, a cena se repete, viu? Medicamentos comuns nas prateleiras que a gente encontra ali até no caixa estão começando a faltar. Desde o começo do ano, com o surto de gripe que assolou o Natal, alguns medicamentos estão a cada dia que passa mais em falta nas prateleiras das farmácias. Segundo dados do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos aqui do estado, a situação vem se agravando mês a mês. Uma situação nunca vista até então. Leandro é diretor do Sincofarm e proprietário de farmácia. Segundo ele, manter os estoques em dia tem sido uma difícil tarefa. A gente observou que agora no final de 2021 e início de 2022, junto com a epidemia e o Covid-19, a procura por medicamentos nessa linha ficou muito acima da curva nas farmácias. Produtos como antibióticos, antigripais, xaropes para tosse. Então, as farmácias e as distribuidoras não estavam preparados para essa demanda acima da média. Então, acabou gerando um desabastecimento em todas as farmácias do estado do Rio Grande do Norte. A falta de matérias-primas também tem sido uma das responsáveis pela dificuldade de fabricação e envio de medicamentos às distribuidoras e farmácias de todo o estado. E alguns medicamentos quase não param nos balcões das farmácias. Com uma alta procura, é chegar e ser vendido rapidamente. Na linha de antibióticos, existe toda a linha de azitromicina, amoxicilina mais clavulanato e cefalexina. Todos esses antibióticos que são classificados da curva A, que são medicamentos de grande procura, todos eles continuam em falta há mais de 60 dias. Às vezes até chega pequenas quantidades, mas rapidamente a demanda acaba. Existem também alguns medicamentos para a flora intestinal, como vários deles né, continuam em falta. A enterogermina, o floratil, o repoflor, e alguns analgésicos como dipirona. A própria dipirona, paracetamol, a gente tem várias rupturas. Um medicamento está sendo muito procurado hoje, né? A gente percebe que nos hospitais tem um crescimento muito grande de crianças com febre, alergia, né? Por Novalgina e por dipirona solução. Agora, a expectativa dos representantes do setor é que nos próximos meses a situação melhore, facilitando a vida dos empresários e mais ainda dos consumidores. Os laboratórios estão trabalhando fortemente para regularizar essa falta, né? Mas a gente sempre orienta aos clientes quando chegam à loja que procure seu farmacêutico, converse com seu médico para que ele possa fazer a substituição do medicamento, caso esteja em falta, por um outro com a mesma equivalência, com a mesma finalidade. Conversar se tem alguma alergia para realmente consiga fazer essa substituição e o paciente consiga terminar o seu tratamento. E sempre que possível, procurar um médico, não ficar tomando aí medicamento, né, de qualquer forma, sem uma orientação profissional. Porque às vezes a gente acha que está com uma coisa, na verdade está com outra e está tomando remédio à toa, né? E olha, para incentivar a doação de sangue, facilitando o acesso da população, o Hemonorte abriu temporariamente um posto lá no Partage Norte Shopping, aqui em Natal. Ele já está funcionando desde ontem, das 8 horas da manhã às 11h30 da manhã e à tarde, da 1 às 5 horas. Sábado também abre, viu? Então, se você trabalha durante a semana, pode ir lá no sábado, das 8 ao meio-dia. Fica no piso L2 do Partage Norte Shopping, na Zona Norte aqui de Natal. O posto vai ficar ativo até o final do mês de julho, com capacidade de coletar mais de 100 bolsas de sangue
por dia. Um excelente reforço, né? E olha, durante a pandemia, com o uso obrigatório, né, das máscaras, o isolamento, muita gente diminuiu o uso de maquiagem, né? A base, aquele batonzinho, não adiantava passar, porque depois você ia botar a máscara, ia manchar tudo e ninguém ia nem ver, né? E de fato, esse setor da beleza foi um dos que apresentou muita queda em vendas. Mas agora, né, com a flexibilização do uso das máscaras, o mercado dos cosméticos já cresceu 10% só nesses 4 primeiros meses. E a tendência é que esse índice aumente ainda mais daqui para frente. Perfumes, batom, itens de maquiagem, cremes hidratantes. Na indústria da beleza são milhares de itens. Só que com a chegada da pandemia e com o uso das máscaras, muita gente deixou de lado aquele cuidado a mais com a beleza do rosto. Mas isso tem mudado drasticamente. É o que mostra um levantamento feito pela própria indústria de cosméticos, que comprovou que o setor de maquiagem cresceu 10% após a flexibilização do uso de máscaras. E não são só as maquiagens que tiveram as vendas elevadas. Os cosméticos, em geral, estão sendo vendidos a todo vapor nas lojas. A gente tem sentido isso nesse último mês, a gente está com uma procura muito boa, a gente está gostando do que está vendo, realmente essa liberação. Casada com o mês de mãe chegando, tem tudo para ser um sucesso. A gente está esperando muitas vendas referente à maquiagem. E nesse boom do mercado de cosméticos, alguns produtos saem na frente e são os verdadeiros responsáveis pelos excelentes resultados. Inevitável que batom tenha sido o item mais procurado. Como eu falei, antes eu tinha máscara e eu escondia meu sorriso, escondia minha boca, hoje não mais. Então a gente tem uma procura muito grande por batons e bases, são a procura maior, que aumentou realmente com a retirada das máscaras. Thaís é vendedora em uma loja de cosméticos aqui em Natal. Ela conta que além da procura por maquiagens e perfumaria no geral, uma outra coisa tem se destacado: a procura de cosméticos pelo público masculino. Os homens eles estão procurando muito em nossas lojas a linha de cuidados faciais. Nos últimos meses a procura está sendo gigantesca, né? Os homens estão procurando se cuidar mais, né? Ver suas esposas em casa se cuidando e aí vem na loja para também terem os mesmos cuidados. E andando pela loja, rapidamente a gente encontra quem está comprando algum produto, seja para uso próprio ou para dar aquele velho e bom presente. Lilian, por exemplo, se adiantou e nesta terça-feira já estava comprando o presente do Dia das Mães. A funcionária pública conta que a mãe adora ganhar perfume e tem que ser um específico. Vim direcionada para o perfume, né? E aqui dessa loja, porque eu sei que é a preferência dela, então não dá muito trabalho de escolher, não. E como aqui no estado todo mundo já está sem máscaras por conta da flexibilização, os rostos estão livres para mostrar aquele batom ou maquiagem bem caprichados. Ou seja, expectativas excelentes para os próximos dias. A procura está vindo, então se a procura está vindo, a gente consegue dar vazão a isso. E a expectativa está bem alta. E olha, antes de encerrar o jornal, tem uma dica boa de música, viu? Hoje, a partir das 7 horas da noite. O palco do Teatro Riachuelo recebe mais uma edição da temporada 2022 do Projeto 6 e Meia, com a apresentação de Artenísia Costa e Tânia Alves. Você não pode perder, viu? E o Boa Tarde RN desta quarta-feira vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta ao 12h30. Até lá.